O scouting é algo fundamental em todos os clubes, não é? Para mim, uma das áreas mais sensíveis, mas mais importantes de um clube de futebol. Não só pela ligação que eu tenho ao scouting, porque vim de lá, mas porque acho realmente algo muito importante, um departamento muito importante. É óbvio, vou ali reestruturar um pouco o departamento. Talvez a parte mais difícil do trabalho de scout seja essa avaliação de ligas, né? A liga no Brasil, um jogador top 8 no Brasil, ele é top o quê na Espanha? Ele é top o quê na Europa? Assim, ou então, no nosso caso, que ainda é mais amplo, cara, um jogador num time que vai subir na Série B, ele é o quê no Chipre, nos principais times? Essa evaloação de nível de liga é muito importante. Óbvio que o departamento de dados, que a gente tem um departamento muito forte nos dados, eles têm métricas e trabalhos, eles fazem esse estudo para conseguir fazer uma evaluation legal. Na altura, o Shakhtar tinha 14 jogadores brasileiros. E como é óbvio, para termos esse número de jogadores brasileiros, ainda por cima jogadores jovens, que muitos deles nem nunca tinham jogado na Série A e que passado 3 meses de serem contratados estavam a jogar na Champions League. Pessoal, contratar no futebol é uma ciência. Na verdade, para poder contratar, fora os nomes óbvios, você precisa aplicar determinada ciência no jogo, e a ciência de dados tem se mostrado cada vez mais necessária. O Flamengo, por exemplo, tem uma gerência de análise de dados que é liderada pelo gerente de dados Theo Benjamin, e também tem uma nova gerência de scout liderada pelo Fedchinkov, todos eles respondendo diretamente ao José Boto, assim como o Felipe Luiz também é, digamos assim, um gerente técnico, né? É o técnico do time, que em outras línguas é chamado de diretor técnico, ou de gerente técnico, ou de manager, enfim, ou técnico no português, também ligado a José Boto, que é o gestor do departamento de futebol. Nesse vídeo a gente vai explorar uma métrica incrível que a Gemini criou para poder gerar ali uma similarização entre as ligas, para poder fazer essa tal avaliação que o Gabriel Corrêa citou em um dos vídeos, que foi um trecho do Área Técnica que eu gravei com ele. Eu convido você a assistir tanto esse quanto o que eu gravei com Léo Ortiz, que eu gravei com Kleber Xavier. São muitos os programas excelentes que a gente gravou aqui, tá bom? Então eu vou convidar aqui o Gabriel Reis, da Gemini, cientista de dados, que vai ensinar para vocês, vai explicar para todos nós aqui um pouco das métricas que permitem que, por exemplo, o José Boto, o Theo Benjamin e o Fedchinkov, que eles possam determinar que, por exemplo, o jogador X, que é, digamos, um grande jogador numa liga, ele pode sim ser muito bom no Brasil, ou que, como os times, por exemplo, da Inglaterra, podem contratar jogadores que são muito bons numa liga, mas de repente podem não dar certo na Premier League, ou como o próprio Boto levou jogadores que não tinham nem histórico profissional e esses caras estavam jogando Champions League depois de 3 meses, como ele sempre gosta de falar. Então, vem comigo e com o Gabriel Reis falar sobre tática sem tatiquez. Valeu, Vitor, muito obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui, sou muito fã do canal e hoje eu estou aqui para falar sobre a tradução de métricas entre ligas. E para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou cientista de dados e trabalho na Gemini Sports Analytics e pesquiso pelo Laboratório de Sport Analytics da UFMG também. E para quem não conhece a Gemini, é uma empresa americana de inteligência esportiva que tem como principais clientes times de futebol. Aí tem aí o Queen's Park Rangers, tem o Ipswich Town, que está na Premier League, o Como Calcio, que está na Série A italiana, e a nossa ideia é transformar planejamento de elenco em algo mais simples, inteligente, rápido, usando dados, estatística e aprendizado de máquina, beleza? O nosso principal produto hoje é um app de gestão de elenco
para ser usado por um diretor esportivo ou um chefe scout, e tem algumas aplicações legais, tipo recomendação de jogadores. Aqui nesse exemplo vocês estão vendo uma simulação do que um manager do Arsenal veria com jogadores recomendados para posições carentes, e aí tem uma sugestão para melhorar o elenco, para dar profundidade, para achar jovens talentos e tal. Outra aplicação bem legal é encontrar jogadores semelhantes. Nesse caso aqui, procurando jogadores parecidos com o Vini Júnior, a gente chega em nomes tipo Luiz Dias, Kvaratskhelia, Williams. Mas a nossa principal aba é esse perfil de jogador, tá? Ele traz dados de mercado, mas o mais legal são as métricas avançadas, que são essas aí. Elas não são aquelas estatísticas comuns do futebol, tipo gol, assistência, duelo. Não, elas são um produto final de vários modelos estatísticos, mas ainda sendo fáceis de interpretar. Então tem um rating de jogador, tem métrica de chute, passe, encaixe no time do cliente. Mas para exemplificar o problema da tradução, eu vou focar numa métrica que chama plus-minus. Mas o que é plus-minus? Essa é uma métrica muito comum no basquete, e lá ela tem uma definição bem simples, que é, enquanto o jogador esteve em quadra, você pega o número de pontos marcados pelo time dele e subtrai o número de pontos marcados pelo adversário. Então aqui um exemplo recente do Luka Doncic, num jogo dos Lakers, que é o time dele, né, contra os Nuggets. Durante os 35 minutos do Luka em quadra, foram marcados 95 pontos e foram sofridos 75. Então o plus-minus é 95 menos 75, 20. Lembrando que é a pontuação do time e não do jogador, tá? A pontuação do time inteiro. E aí a gente pode fazer isso para os demais jogadores também e analisar a partida, a temporada, enfim. Mas o futebol, qual seria o equivalente de pontos marcados e pontos sofridos? O óbvio é gol, né? Só que gol é muito aleatório, acontecem muito poucos gols por partida, então a gente usa os famosos gols esperados, né? O XG, que o Vitor já trouxe aqui no canal algumas vezes também. Então o plus-minus no futebol é de criado pelo time menos é cedido pelo time. Okay? Então daqui um exemplo entre Barcelona e Real Madrid. Durante a minutagem de cada jogador, a gente pega o que o time dele produziu e subtrai o que o time dele cedeu, e aí a gente tem um plus-minus, ok? Mas aí você pode dizer, pô, mas um plus-minus de 2.5 contra o Real Madrid é diferente de um plus-minus de 2.5 contra o Leganés. E é verdade, mas não é só isso. Porque um plus-minus com o Messi no seu time é diferente de um plus-minus sem o Messi no seu time. Então o que a gente faz é ponderar a qualidade dos companheiros de equipe e a qualidade dos adversários para fazer uma métrica melhor. Então a partir do plus-minus cru, a gente pondera, agrupa ao longo de uma temporada inteira, traduz para uma mesma liga e chega na métrica final. Tá, mas o que é essa tradução? Vamos para o tema principal do vídeo. Bom, você já deve ter se perguntado em algum momento como é que esse jogador se sairia na Premier League. Seja por conta de uma especulação, ou seja porque você viu uma discussão sobre Alan Patrick e Szoboszlai no Twitter. Mas fato é que a gente tentou responder essa pergunta de forma mais científica. Então vamos dar um passo para trás e usar o plus-minus antes da tradução, já a nível de temporada. Ou seja, vamos pegar aqui dados da temporada 22-23, sem tradução nenhuma. O valor do plus-minus do Rodri era de 8.6. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Rodri, ao longo de uma temporada de liga inteira, contribui para que o seu time crie 8.6 gols a mais do que cede, beleza? Isso leva em conta, então, a contribuição ofensiva e defensiva. É o impacto do cara no time, basicamente, beleza? Tá, agora a gente pega uma seleção aleatória de jogadores de outras ligas também. Não tão aleatória assim, né? Porque eu coloquei aqui o camisa 10 da zaga, amigo do falso 9. Mas a gente tem o valor do plus-minus para cada jogador dentro da própria liga, beleza? Como é dentro da própria liga, a gente pode ordenar esses valores sem problema nenhum. E faz bastante sentido a ordem que os jogadores ficam dentro da sua própria liga, né? Lembrando que isso aqui é a temporada de 2022, beleza? Mas e se eu colocar todo mundo junto? E se eu colocar todos os jogadores ordenados com aqueles valores que vocês acabaram de ver? Aí meio que para de fazer sentido. Porque por melhor que seja o Arrascaeta, ele não é melhor, ainda mais tão melhor assim, do que o Odegaard do Arsenal, né? E o Arrascaeta está lá em cima na lista. Do mesmo jeito que não faz sentido os jogadores medianos da Liga Escocesa ficarem na frente de Firmino e Joey Gomes, que estavam no Liverpool. Então a gente faz a tradução. E a tradução em si é um modelo estatístico que usa dados históricos para estimar uma variação de desempenho que um jogador de uma determinada posição vai experimentar se ele for de uma liga para outra, ok? Então, por exemplo, um meia que joga no Brasileirão tende a contribuir com 3.1 gols a menos de diferença para o seu time ao longo da temporada se ele for para a Premier League, ok? Isso não quer dizer que ele não quer dizer fazer 3 gols a menos, tá? É que um cara que coopera para que o time dele crie no Brasil, tipo 4 gols,
Se ele for para a Inglaterra, é esperado que a contribuição dele seja uma diferença positiva de apenas um gol, ok? Ao longo de uma temporada. Já o meio escocês vai colaborar com 4,5 gols a menos, porque é uma liga mais fraca, né? E aí tem a distinção por posição também. Então um zagueiro na La Liga, se for para a Inglaterra, tende a contribuir com um gol a menos de diferença ao longo da temporada. Mas se ele for para a Itália, tende a contribuir com 0,3 gols a mais. Beleza, então. Reordenando aquela lista anterior, traduzindo todos os valores para a Premier League agora, a ordem passa a fazer muito mais sentido. Tipo, a Liga Escocesa, que é a mais fraca, passa a ficar ali na parte de baixo da tabela, como era esperado. O Arrascaeta já fica ali abaixo do Odegaard também, mas ainda acima do Firmino, que vinha já em algum declínio na reta final da passagem dele no Liverpool. Então está fazendo bem mais sentido e é isso que a gente quer. E, por curiosidade também, esse é o ranking final da tradução das ligas, tá? Com o Brasil em 7º. Aí lembrando que isso aqui não é um ranking da liga em si, tá? E muito menos da competitividade das ligas e ainda menos do valor de entretenimento delas. É um ranking da variação de performance em transferências. Ou seja, tipo, um jogador do Brasileirão, ele tem mais dificuldade de se manter em um bom nível, de manter o nível dele na Premier League do que um jogador que sai da Liga Mexicana. Isso não quer dizer que o jogador brasileiro tem um teto menor, nem que ele não possa evoluir, mas é uma medida do que se imagina que uma contratação renda a curto prazo, a curto médio prazo. Mas beleza. Como que a gente faz isso, né? Passei muito por alto. Como que a gente faz isso? Vamos começar com os dados históricos, então. Aqui a gente tem o plus-minus de um jogador ao longo dos anos. E a liga onde ele atuou em cada um desses anos. Nesse exemplo aí, o Rodri. Olhando para esse recorte bem pequeno, mas nesse recorte aqui, a gente tem o Danilo, o volante, é o ex-Palmeiras, né, não o zagueiro do Flamengo, que foi para a Inglaterra em 2023, para o Nottingham Forest, e tem o Beltrán, centroavante ex-River, que foi para a Fiorentina também em 2023. E o que a gente faz, então, é filtrar desses dados todos os anos de transferência, ok? No caso, o ano imediatamente anterior à transferência e o ano imediatamente depois da transferência daquele jogador. Daí, a gente transforma cada transferência em uma única linha de um novo banco de transferências. Então cada linha é uma transferência e cada linha desse banco agora tem o plus-minus do jogador na liga de onde ele saiu e o plus-minus dele na liga para onde ele foi. Por exemplo, tem o Haaland que saiu do Borussia com um plus-minus de 1.3 e matou a pau no Manchester City na primeira temporada dele com um plus-minus de 4.8. Ok, aí a gente cria essa coluna que é um plus-minus resultante, que é simplesmente o plus-minus da liga nova menos o plus-minus da liga velha. No caso do Beltrán, o plus-minus da liga nova é 0.2, o da liga velha é 3, então 0.2 menos 3 dá menos 2.8. No caso do Haaland, 4.8 menos 1.3 dá 3.5. Só que aí, o pulo do gato é transformar cada transferência em uma equação. Juntando todas as transferências do banco de transferências, a gente tem um sistema de equações, em que cada liga é uma variável, tá? Isso é literalmente um sistema de equações mesmo. É só substituir cada liga por uma variável e resolver esse sistema agora. O problema é que assim, tem inúmeras transferências da Bundesliga para a Premier League, né? Jogadores que saíram da Bundesliga foram direto para a Premier League, cada uma com um plus-minus resultante diferente. Alguns jogadores melhoraram o desempenho, alguns jogadores pioraram. O mesmo vale para qualquer combinação, né? Brasileirão e MLS, Bundesliga e Série A italiana. E então esse sistema de equações não tem uma solução exata. Não é simplesmente resolver um sistema. O que a gente pode fazer então? É uma regressão para aproximar esses valores do melhor possível, usando outros métodos estatísticos aí no meio também, para solucionar o sistema do jeito que dá, do melhor jeito possível. E aí a gente também dá um peso maior, né, para as transferências de jogadores que tiveram alta minutagem, assim, maior minutagem ao longo dos anos, para poder ter um peso maior, fazer um modelo ponderado por minutagem, beleza? No final disso tudo, a gente tem um coeficiente para cada liga e posição, ok? Então, tem um coeficiente para meia brasileiro, tem um coeficiente para lateral argentino, etc. E são esses coeficientes que a gente usa para poder gerar esses valores de variação de desempenho entre transferências que eu comentei antes. Por exemplo, se eu quero saber qual vai ser a queda do plus-minus de um meia brasileiro indo para a Itália, eu só preciso pegar o coeficiente de meia brasileiro, 0.7, e subtrair do coeficiente de meia italiano, que é 2, e aí eu descubro que esse cara tem uma expectativa de diminuição de plus-minus de 1.3, ok? Aí se eu quiser saber de um lateral da Alemanha indo para a Argentina, mesma coisa, 2.1 menos 0.3, e você descobre que é esperado um aumento de 1.8. Então é isso, as métricas que eu mencionei lá atrás, elas são todas traduzidas
para a liga do cliente, então para a Premier League, para a Série A italiana, para a Championship, e por meio desse esquema que eu expliquei aqui para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado especial ao Vitor, né? Fico honrado de aparecer aqui no canal. E quem se interessou e quiser conhecer mais, só me procurar no LinkedIn para a gente trocar ideia lá. E o LinkedIn da Gemini tá aí também. Valeu demais, povo. Abração. Pessoal, incrível, né? Incrível, e essa é uma das missões desse canal, trazer vocês um pouco pro mundo do futebol e tentar mostrar para vocês o muito que há por trás do campo, da bola, do estádio e daquilo que se vê. Às vezes a gente acaba tecendo críticas que não são tão profundas, eu mesmo canso de fazer isso. E quando a gente olha o todo, talvez a gente entenda que há muito mais do que os nossos olhos podem captar, e se os clubes ainda não estão 100% adeptos a isso, é hora e passou da hora de adotar, seja da Gemini, seja de outros, né? Afinal de contas, esse sistema, aparentemente essa métrica, eu peguei ele no LinkedIn do Gabriel e por isso o convidei. Aliás, sigam ele lá no LinkedIn. E a Gemini está lançando, assim como outras, tem outras métricas. Assim como o próprio gerente de dados do Flamengo pode ter as suas métricas. Então, tudo isso envolve conhecimento, ciência aplicada, que pode gerar muito dinheiro em um negócio bilionário, que é o futebol, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, hypem esse conteúdo e recomendem ele para que pessoas aumentem o seu conhecimento sobre o jogo e sobre tudo o que envolve uma partida de futebol, tá bom? Muito obrigado e eu fui!